Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogley Fagundes, hoje é dia 17 de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, algumas coisas estranhas andaram acontecendo depois que Moro saiu e é bem interessante isso daí. Depois que Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, meio que por coincidência, acho que foi coisa do acaso, três nomes do PSDB foram enquadrados pela PF. Estranho, coincidência ou só coisa do acaso? Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, perto das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá, gente. Entender isso daqui, ó. A intrigante coincidência, bastou Moro sair e três expoentes tucanos foram enredados pela PF. Isso não faz a gente, por alguma razão, pensar um pouquinho? Vamos lá. Bastou Moro Macunaíma deixar o governo que a PF, tão cara ao estudo, indiciou Alckmin, Aécio, Serra e Alckmin. Veja só. Três nomes interessantes. E o engraçado é os nomes, Aécio, Serra e Alckmin. Esses três nomes aqui, gente, são três nomes meio estranhos serem indiciados justamente depois que Moro sai. Três expoentes do PSDB, três vultos que vemos ser sombras no pântano. Amigos ou incautos do PT, agora expostos. Mas com certeza foi apenas uma coincidência incrível. Depois, quando eu digo que até parece que Dilma entregou Lula para salvar a pele e distrair a opinião pública e fazer justiça, pois trata-se de um criminoso condenado em duas vezes em segunda instância, e blindar o PSDB, acham que é teoria da conspiração. FHC, o mentor intelectual da esquerda no Brasil, foi um dos fundadores do Foro de São Paulo. O segredo mais bem guardado por um bom tempo faz parte da NOM, Nova Ordem Mundial. Sim, e está riquíssimo. Como esses políticos enriquecem? Quitino Comercial, o presidente... Quitino Comercial, aí vem lá. O presidente Bolsonaro é o Pedro Orgulho no sapato, pois nem rouba, nem deixa roubar. Por isso, é tão amado pelo povo e tão odiado pelos membros da nomenclatura do mercado financeiro da Inside Information, da classe artística, que trocou o talento pela grana da malfadada Lei Rouanet, dos jornalistas que vivem completamente acima de seus salários graças a palestras da classe acadêmica que deixou de ser inteligente e virou burríxia, etc, etc, etc. Só que o povo já sabe de tudo graças à mídia alternativa que hoje ocupa o lugar que a mídia mainstream perdeu, pois a grande mídia virou instrumento de desinformação ideológico. Bom, e é bom lembrar que já estão tentando, né? Essa mídia alternativa já estão tentando calar ela, que nada mais é do que a CPMI das fake news, o inquérito das fake news, a PL das fake news, tudo para calar a voz dessa mídia alternativa que tem levado ao povo o conhecimento, o real conhecimento. Acabaram-se as ilusões dos brasileiros com a esquerda, e as ilusões não estão entre as coisas que podem ser encontradas uma vez perdidas. Bom, tá aqui, gente. Veja só, eu achei aqui, eu vi essa matéria e eu achei interessante aqui a colocação dele em relação ao primeiro ponto da matéria. Tá certo que toda essa outra questão aí do Lula, da Dilma entregar, né, e de bandeja, tudo isso aí, bom, isso a gente não vai comentar, fica para um próximo vídeo. Mas a minha questão agora é uma coisa mais atual, né? Outro dia eu até comentei com vocês o seguinte, que quando o Sérgio Moro saiu da PF, a PF começou a trabalhar... Quando o Moro saiu do Ministério da Justiça, a PF começou a trabalhar mais em cima de políticos do que no âmbito do crime. Assim, deixa eu explicar para vocês. O Sérgio Moro
ele teve um ótimo trabalho na PF em relação à apreensão de drogas, em relação à apreensão de armas ilegais, no combate ao crime. Sim, isso não podemos negar. A atuação do Sérgio Moro, né, inibiu e muito essas ações. Agora, uma coisa que eu acho que também era uma das coisas que frustrava o brasileiro era o que nós estamos vendo agora. Por exemplo, o roubo acontece, a PF já está na cola. Tá aí os governadores, né, e prefeitos que tentaram pilantrar nessa pandemia. Então aí como Witzel, por exemplo, que já tem delação, né, com provas contra ele. E aí você vê, foi o Moro sair e esse lado da justiça começou a andar. Para um pouquinho, gente, analisa comigo. O Moro sai dia 22 de abril. Do dia 22 de abril para cá, é como se a Polícia Federal começasse a ganhar um fôlego em cima de corruptos. É como se de repente ela ganhasse carta branca para ir para cima de corruptos. E aí é que está a questão. Aí você para analisar e você vê a reclamação do Sérgio Moro. Qual foi a reclamação do Sérgio Moro para sair? Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal. Foi essa ou não foi a razão pela qual o Morinho saiu do Ministério da Justiça? E é aí que tem o grande ponto da questão. Quem é que a gente está vendo ultimamente sendo pego? Pessoal do PSDB. A turma do PSDB tá toda entrando aí na mão da PF. E aí você para e analisa assim. Moro. Qual é o partido que tem uma certa ligação com ele? Ou que ele demonstrou um certo desejo? PSDB. PSDB. Quem foi que se aproximou de Sérgio Moro nos últimos tempos, antes dele deixar o ministério? João Dória. Da onde? Do PSDB. Aí a questão aí a gente começa a entender qual a bronca dele com o Bolsonaro. Porque primeiro, como a gente já sabe, Bolsonaro não só tem a autonomia, como tem a liberdade pela Constituição Federal. Apesar que a Constituição não está valendo mais nada. Depois, com esse STF que nós temos, a Constituição absolutamente não importa para nada. Né? Não tem a menor importância. Mas vamos lá. Quem é que... Me fugiu a memória agora. Sim. Qual a preocupação, qual o medo do Moro com o Bolsonaro? Era justamente Bolsonaro cobrar da PF o que a PF está fazendo aqui, agora. Porque você vê, antes Moro não queria deixar o Bolsonaro interferir. Bolsonaro não interferia e a PF não estava prendendo ninguém. Não estava indiciando ninguém do setor político, principalmente os cabeças mais altos. De repente, Sérgio Moro sai, reclama que Bolsonaro quer interferir, blá, blá, blá. O cara sai, assume o André Mendonça. Nessa de assumir o André Mendonça, o que é que a gente vê? Um show de ações da Polícia Federal, tanto no âmbito criminal como... Poxa, praticamente toda semana tem duas apreensões de toneladas de droga, meu irmão. Né? E agora a gente tem visto a PF em cima dos corruptos políticos. Então, se a gente parar para prestar atenção um pouquinho, dá uma sensação, não estou dizendo que era, gente, mas dá uma sensação que o Moro estava pegando a PF, desviando ela para o lado criminal e deixando o lado político de lado, assim, quietinho. Ia fazer uma redundância, né? O lado político de lado, né? Deixando ele assim mais para o canto. Né? E a interferência de Bolsonaro ia justamente tirar a proteção do Moro de cima dessa turma aqui. Foi Moro largar o negócio, pular fora, a PF começou a chegar no encalço de Aécio, do Serra, do Alckmin. Né? Essa do Alckmin, eu não esperava para agora. Confesso para vocês, o Aécio, a gente já vê o Aécio enrolado faz tempo. O Serra, agora o Alckmin, eu não esperava essa, né? E aí apareceram delações, tem áudios, tem conversas, tem um monte de coisa envolvendo esse assunto. Então, se a gente fazer uma avaliação, a impressão que a gente... Porque, gente, para um pouco também aqui, tá certo, o povo pediu. O povo pediu para que o Bolsonaro escolhesse o Moro
até pela imagem que o Sérgio Moro criou. O Sérgio Moro criou uma imagem de um cara respeitável, um cara da justiça. Mas o Moro que a gente está conhecendo hoje não parece ser o mesmo Sérgio Moro que a gente pediu para Bolsonaro, que nos atendeu, colocaram como ministro da Justiça. Né? Agora, a gente avaliando os fatos antes da eleição, ficam as coisinhas meio complicadas. Porque você vê, por exemplo, suspeitas, perdão. Moro, ele dá as costas a Bolsonaro num primeiro encontro. Lembram disso? Em 2017, Bolsonaro foi cumprimentar o Sérgio Moro. Cara, Sérgio Moro deixou o Bolsonaro batido. Depois veio com aquele desculpa não, é porque eu não queria me envolver. Cara, a educação cabe em todo e qualquer lugar. Seja na política, em qualquer canto. Mas a ação do Moro ali foi uma ação que, de uma certa forma, denegriu, assim, manchou a imagem de Bolsonaro. E aí eu paro e me pergunto assim, será que aquilo ali não já foi proposital? Porque quem é que era um dos candidatos a presidente da República? Geraldo Alckmin. Ora, se havia ali uma intenção, uma pré-preparação ali relacionada ao Moro, não seria muito bom o Sérgio Moro, né, ser visto com Bolsonaro. E a ação do Sérgio Moro em dar as costas a Bolsonaro poderia ser vista como uma ação muito bem-vinda para a ala do PSDB. Porque Moro, o herói nacional, o homem que, né, conseguiu colocar o Lula na cadeia, né, então tinha aquela moral. E esse cara vira as costas para o então ainda não candidato a presidente da República, Bolsonaro, é como se essa ação fosse tirar um pouco da credibilidade do Bolsonaro, é como se fosse vir para dar uma murchada. Só que não aconteceu isso. Aí você vem, segue a linhagem, o Moro fica lá no canto dele, não dá pitaco, não dá nada, fica só fingindo de morto ali. Vem as eleições, aí Bolsonaro ganha. Quando Bolsonaro ganha, aí o Moro se achega. E aí ele entra, né, nessa questão aí do Ministério da Justiça. Mas a gente já percebe que ao longo do caminho, Sérgio Moro ele anda um pouquinho na contramão. Por exemplo, uma das coisas que Moro andou na contramão, o armamento, a questão do desarmamento. O Sérgio Moro não era a favor ele era a favor do desarmamento. Né? Ele chegou a fazer críticas a algumas ações do próprio presidente, quando lá em março, eu acho, abril, alguma coisa assim, né, Bolsonaro estava tentando empurrar para frente, para esse negócio andar, a questão das armas, né? E outras críticas aqui. Aí o que acontece? É como se o Sérgio Moro tivesse ali dentro para garantir a tranquilidade dessas pessoas. E aí o Sérgio Moro sai do governo e todo o castelinho começa a desabar. Pô, você vê indiciar o Geraldo Alckmin nessa altura do campeonato, né? Logo em seguida, 22 maio, 22 maio, 22 julho, 2 meses e meio depois que Moro sai, é Aécio, Serra né? Dá pra gente pensar alguma coisa, dá ou não dá? Né? Não tô afirmando, gente, mas que dá pra pensar, dá, né? Bom, não sei se vocês compreenderam a minha analogia, não sei se, né, às vezes eu tenho essa dificuldade para explicar as coisas. Tá dentro da minha cabeça o negócio lá dentro faz sentido, né? Não sei quando eu falo, se vocês conseguem compreender. Mas, enfim, é meio estranho essa coisa toda aí, meio, né? Enfim, PF tá trabalhando agora. Fui.